Fala, meus grandes alunos do primeiro ano, muito importante estar com vocês aqui nessa aula de redação para comentar com vocês hoje sobre a questão da dissertação argumentativa. A dissertação nada mais é do que um texto em que você expressa as suas opiniões e defende as suas opiniões, o seu ponto de vista, através de argumentos, através das suas ideias principais. Tranquilo? Então isso tudo é muito importante. Se é uma dissertação argumentativa é porque você vai ter a possibilidade de expressar as suas opiniões, o seu ponto de vista, sem utilizar a primeira pessoa, logicamente, e você vai precisar de argumentos para que sustentem as suas declarações, as suas afirmações, as suas opiniões, os seus pontos de vista. Você não pode simplesmente declarar alguma coisa sem apresentar provas. É isso que eu costumo dizer muitas vezes para os alunos. Você precisa declarar, afirmar algo e provar, embasar, sustentar isso através de argumentos. Não basta afirmar sem prova. É como se você estivesse num tribunal. Não basta dizer que fulano é um assassino. Você tem que apresentar provas, você tem que apresentar bons argumentos diante do juiz e diante de uma banca, de um professor que vai corrigir uma dissertação argumentativa, dependendo de qual seja o tema, é a mesma coisa também. Você vai defender o seu ponto de vista, as suas opiniões através de argumentos. Tem muitos alunos que falam assim, poxa professor, mas eu tenho uma grande dificuldade, não é nem na introdução e nem na conclusão. Às vezes é no desenvolvimento, como é que eu vou destrinchar aquele tema? Então eu peguei uma aula aqui de uma baita professora aqui no YouTube, alguns slides dela, para que eu possa utilizar isso como base na explicação para vocês aí, tá bom? A gente vai trabalhar aqui basicamente os parágrafos de desenvolvimento. Vamos supor que nós vamos trabalhar apenas 2 parágrafos no desenvolvimento, ok? Então deixa eu soltar aqui para que a gente possa começar bem, né, essa questão aqui, para que vocês possam, né, já dominarem e verem toda essa questão aqui, tá bom? Dissertação argumentativa, parágrafos de desenvolvimento. Seria bom. E o tema que a gente vai trabalhar? A influência da tecnologia na vida do homem. Guardem esse tema. A influência da tecnologia na vida do homem, na vida do ser humano. Perfeito? Vamos supor que nós já temos mais ou menos e trabalhamos muito bem a nossa introdução, já tenho uma ideia da conclusão, mas quero trabalhar 2 parágrafos no desenvolvimento. Olha o meu primeiro parágrafo do desenvolvimento, como é que acontece aqui. Olha só que coisa interessante. Deve-se compreender, seria até uma forma de você iniciar, de você começar. Não utilizando nem primeira pessoa do singular nem do plural, mas a terceira pessoa mais a partícula C. Deve-se compreender inicialmente que inovações tecnológicas fazem com que determinados cidadãos se sintam inseguros. Pode-se verificar, por exemplo, que algumas pessoas mais velhas apresentam dificuldade no uso de aparelhos eletrônicos mais modernos. Dessa forma, percebe-se que lidar com a tecnologia hoje requer atualização e busca constante, tirar esse S aqui, em prol de uma inserção tecnológica. Perceba que no primeiro período, onde nós começamos com letra maiúscula e terminamos com ponto, isso é período, primeiro período, faz uma apresentação. Deve-se compreender inicialmente, é o que a gente chama de tópico frasal. A frase mais importante, a sua tese, tem que estar logo no início e ele apresenta. Deve-se compreender inicialmente que inovações tecnológicas fazem com que determinados cidadãos se sintam inseguros. Então ele começa nesse primeiro parágrafo do desenvolvimento falando de que determinados cidadãos da nossa sociedade se sentem inseguros no manejo das inovações tecnológicas. E no segundo período ele já trabalha o exemplo. Ele primeiro faz uma afirmação, tópico frasal, e agora vai trabalhar com a exemplificação. Pode-se verificar, por exemplo, que algumas pessoas mais velhas, ele já está apresentando um exemplo do que ele disse na primeira frase, no primeiro período. Então nós temos uma apresentação de início, em que você pode utilizar estas palavras aqui. Temos uma exemplificação no segundo período, onde ele vai falar das pessoas mais velhas que apresentam essa dificuldade com as inovações tecnológicas, para caminhar para o final, para a terceira e última frase, ou terceiro e último período. Dessa forma que você pode começar a terceira e última frase, o terceiro e último período do seu segundo parágrafo. Percebe-se que lidar com a tecnologia hoje requer atualização e busca constante em prol de uma inserção tecnológica. É como se fosse uma pequena conclusão dentro do parágrafo de desenvolvimento. Eu apresento um tópico frasal, eu exemplifico, eu dou um exemplo e mostro do que é preciso para resolver esta situação aqui. Então, olha como é que é legal trabalhar desta forma no seu primeiro parágrafo de desenvolvimento. Perfeito?
primeiro parágrafo do desenvolvimento, você pode trabalhar dessa forma. E algumas palavras-chave aqui que vocês viram. Deve-se compreender, tá bom? Pode-se verificar, por exemplo, e depois dessa forma. No segundo parágrafo de desenvolvimento, olha o que nós já podemos fazer aqui. Olha que coisa interessante. Entender o papel da tecnologia hoje é bem mais complexo do que há algumas décadas. Então ele está fazendo uma espécie aqui de comparação, né, com o papel da tecnologia nos dias de hoje, comparando com o papel da tecnologia há décadas atrás, há tempos atrás. Então perceba que aqui há uma outra estratégia. O segundo parágrafo do desenvolvimento, você pode fazer sempre uma comparação do que é atual com o tempo passado, do que é moderno com os tempos antigos. E aí ele já faz isso, lembra da ideia do tópico frasal? A afirmação mais importante, a abertura do parágrafo, já fazendo essa comparação, ele fez isso logo na primeira frase. E aí começa, nos tempos modernos, o segundo período, a segunda frase, não estar inserido nesse mundo de evoluções constantes é como viver fora da realidade. E aí, como ele está fazendo uma comparação entre os dias de hoje e os tempos antigos, no segundo período ele já vem falando dos tempos de hoje, dos tempos modernos, da atualidade. Primeiro ele fez uma comparação, agora ele vem tratando de um período só, para que ele termine falando antigamente quem tinha acesso fácil a determinados avanços tecnológicos era considerado diferente da maioria. Mas hoje é o inverso. Dessa forma, nota-se que a visão de exclusão mudou, novamente fazendo um papel comparativo aí. E olha que coisa interessante, né? Como vem fazendo um papel comparativo aí, novamente, com os tempos modernos, com os tempos antigos, ele aproveita para retomar e fechar esse segundo parágrafo. Viu como é que trabalhar o desenvolvimento de uma dissertação argumentativa não é complexo, não é difícil, basta ter atenção. Se utilizar as palavras-chave e seguir essa linha de pensamento, você vai ter aí 2 parágrafos bem trabalhados, ok? Perfeito? É essa questão que eu quero que vocês vejam aí e se assegurem disso, tá bom? Espero ter podido ajudar. Um grande abraço, pessoal.